Olá pessoal, queridos alunos, nossa penúltima aula aqui do segundo bimestre, né, do quarto bimestre, né, que é o de vocês. A gente vai falar sobre um tema que é bem bacana, tá? Nós vamos continuar no tema dos povos indígenas. Vocês vão pegar lá no livrinho de vocês a página 265. Nós vamos trabalhar os direitos dos povos indígenas na América Latina. Avanços jurídicos e lacunas na implementação. Então vamos lá. Primeiro, povos indígenas na América Latina. A semana passada a gente estudou um pouquinho mais do Brasil, né? Os povos brasileiros, inclusive a atividade de vocês. Eu estou gostando muito, viu? E essas atividades bem legais, e vocês viram a quantidade de povos indígenas que nós temos, né? Então, nós temos uma cultura muito rica, isso porque muitos ainda foram dizimados, né? Com doenças. Então, nós temos essa questão. Aqui na América Latina, né, eu quero que vocês entendam, quando a gente fala de povo indígena na América Latina, nós estamos sim falando dos países da América Latina. Então, vamos lá, né? Bolívia, Uruguai, Paraguai, Argentina, Chile, Brasil, alguns, tá? Venezuela, ok, beleza. Já sabemos o contexto da América Latina. Eu quero que vocês imaginem assim, para nós, né, povo branco, para nós aqui que estamos estudando, nós temos uma divisão geográfica. Quando você pega lá o mapa, você vai ver que tem toda a divisão geográfica. Para o povo indígena não existe essas divisões geográficas, né? Claro que depois do indígena instruído, tudo sim, ele tem essa divisão geográfica, mas se a gente parar para pensar, é um povo muitas vezes migratório, é um povo que sobrevive de recursos florestais, de recursos das florestas. Então, assim, para eles não tem uma divisão ali, por exemplo, da área colombiana e brasileira. Vamos pegar o território amazônico. Ah, professora, mas tem parte ali que é da Colômbia e tem parte que é do Brasil. Eles respeitam, eles não cruzam a fronteira? Vocês acham, gente? Para eles não tem essa divisão geográfica fronteiriça. É algo transfronteiriço, ou seja, ultrapassa o limite de fronteira. Os indígenas, eles vão viver de recursos naturais ou adentrar terras ou áreas que sejam bons para eles não estão pensando em divisão geográfica, principalmente tribos nativas isoladas. Por quê? Eles têm essa questão de uso, benefício da terra, de cultura tradicional. Então, eles não estão vendo a divisão geopolítica diária. Professora, mas por que você está falando isso? Porque isso influencia diretamente, tá, nas questões humanitárias, nas questões de países e lutas por esses povos, né? Situações discriminatórias, situação de demarcação de terras. Então, isso reflete diretamente nos impactos que esse povo vem sofrendo aqui na América Latina, que não são poucos. Então, esses impactos, eles têm uma gravidade muito grande, eles adentram a uma esfera, né, jurídica e institucional de agressão ao povo indígena e à família indígena. Então, a gente vai falar um pouquinho desses povos a nível de América Latina, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, foi exigido um reconhecimento dos povos indígenas da América Latina pela, né, questão dos direitos, né, inerentes aqui ao contexto jurídico do indígena. E o que acontece? Nós temos aqui a relação dos direitos políticos, que isso foi algo praticamente pacificado. Lembra lá que eu perguntei para vocês na outra aula se o índio vota ou não vota, se ele é obrigado a votar ou não é? Vocês já sabem que não é obrigado a votar. Mas a partir do momento que ele tira o título de eleitor, aqui no Brasil, ele é obrigado a votar. Mas tem países que ele não é obrigado a votar. Por quê? Existe uma autonomia política. Existe uma autonomia interna da política indígena. Eles não têm uma eleição por voto ali, que você vai pegar o voto e vai colocar na urna. Não tem. Para eles, a eleição do chefe superior da aldeia, que é o pajé, que é aquele que vai guiar, é aquele que tem uma sabedoria advinda dos espíritos da floresta. E essa sabedoria é algo extraordinário. Eu já tive a oportunidade de conviver, então eles confiam naquele pajé e no cacique
as possibilidades de direcionamento de toda uma aldeia. Cacique, porque eu tenho o ordenamento ali dentro. Pajé, porque eu tenho o poder, a iluminação espiritual daquele que guia. Então eu tenho dois contextos internos de direcionamento da aldeia ou da tribo ali dentro, tá? Com a população próxima aos 50 milhões de índios, 50 milhões, agrupada em mais de 600 povos indígenas. Lembra que a prof pediu na atividade para vocês escolherem 5 tribos indígenas? Pois é, meus amores, tem 600 povos, tá? Então, vocês pesquisaram bem menos do que, né, é a quantidade de povos aqui. De uma população total, hoje, né, superior a 500 milhões, tá? Então, essa população ela é bem superior a esse quantum. E o que aconteceu aqui? Para que a legislação fosse ajustada, fosse adequada. Teve uma circunstância que gerou uma emergência indígena. E hoje, com essa pandemia, a gente pode visualizar perfeitamente isso. Antigamente, né, nós sabíamos que os portugueses, quando vieram para o Brasil, que fizeram os índios de escravo, eles falaram e falam, inclusive, por muito tempo, de que os índios eram moles, que os índios não queriam trabalhar, que são vagabundos. E isso não é verdade. O índio ele não é vagabundo, o índio ele trabalha muito. A própria musculatura do organismo indígena já demonstra o quanto ele trabalha. Só que ele vive da caça, da pesca, ele trabalha em outros setores comunitários, né, da comunidade indígena. Mas o porquê que vem esse estigma do índio ser vagabundo? Porque se dizia que ele fazia corpo mole ao trabalhar comparado com escravos. Por quê? O organismo do índio não tem resistência e a gente consegue ver isso agora na pandemia do Covid-19. Veja bem, quem são as populações que mais estão sendo afetadas? A população amazônica, paraense. Por quê? Eu tenho um índice de baixo grau de resistência, principalmente nas aldeias e nas tribos indígenas. Então, quando a doença do branco chega na aldeia indígena, dizima mesmo. Ela prolifera numa velocidade tão rápida e mata de uma maneira muito rápida. Por quê? Eu não tenho resistência. Uma criança indígena não vai ter a mesma resistência que uma criança branca. Essa criança branca, ela convive num círculo de vírus e bactérias muito maior. Então, eu não tenho o mesmo grau de resistência. Isso é questão orgânica. Então, é importante que você saiba disso, porque essa emergência indígena diz respeito à questão de saúde, alimentação. No momento que essa saúde é precária, vai levar a dizimar as populações indígenas. No momento que eu não tenho o respeito aqui à alimentação, por exemplo, né, o espaço, ao período de colheita, a uma imensidão de área que é o que eles vivem para viver, para plantar, para colher, eles não são agricultores, eles são caçadores, mas eles não têm a floresta como subsídio, eu vou interferir diretamente nessa circunstância. No momento que não se tem o respeito aos critérios educacionais, que é se obrigar a implantar uma educação branca, não vai existir um contexto de respeito indígena. Por quê? Eles não vão se adequar. Eles podem sim aprender a língua portuguesa, mas eles dependem exclusivamente da valorização de cultura deles. Então, eles vão falar o Yanomami, vão falar o Tupi-Guarani, vão falar o Caxiri, vão falar o Achimpã, vão falar todas as línguas inerentes a ele, tá? Então, isso é uma questão de respeito cultural, ok? E os ciclos jurídicos desse reconhecimento? A gente precisa guardar algumas datas aqui, por quê? Prof, mas de repente foi lá e fez uma legislação para proteger o índio? Não, tem um contexto histórico. Vamos então analisar esses períodos? Vamos lá, o primeiro período que a gente teve aqui foi, né, a situação da OIT, que a Organização Internacional do Trabalho, em 1989, né, dispôs sobre os povos indígenas e tribais em países independentes, reconheceram e protegeram a diversidade cultural indígena, ou seja, ele não inclui essa questão do trabalho, né, exigível ou exigido em termos de questões trabalhistas da CLT. Ele tem um outro tipo de desenvolvimento de trabalho, tá?
Um segundo ciclo de reformas foi desenvolvido depois da Convenção da OIT. Através dela, os estados reconheceram suas diretrizes, né, dos povos. Então, aqui, os estados, no segundo grau de reforma, passaram a conhecer a natureza pluricultural ou multicultural ou multiétnica dos estados indígenas, que é aquilo que eu expliquei para vocês no começo da aula. O índio, ele é culturalmente muito mais vasto, então eu não tenho ali somente uma questão na Colômbia ou no Brasil, eu tenho multiculturalismo dentro dessa região, e os governos passaram a reconhecer isso. Então eu não vou exigir que o índio, a tribo lá do meu país, se comporte assim, e a tribo da Colômbia se comporte assim. Não, ele tem a liberdade, independente do estado que ele esteja, para ter o comportamento e o conceito de vida inerente à cultura indígena, ok? Outras situações que nós vamos ter aqui são as reformas multiculturais. Por quê? Nessa terceira fase aqui, o Estado, ele procura minimizar esses impactos negativos, construindo postos de saúde, viabilidade para atendimento, escolas indígenas, aberturas de vagas para alunos indígenas nas universidades. A Universidade Estadual de Maringá é um exemplo disso. Existe um vestibular indígena separado para que acolha essa população. Outra situação que a gente tem aqui é uma mudança na realidade. Por quê? Houve a necessidade jurídica em se pensar em diferentes estratégias para proteger essa população. Como proteger essa população? A FUNAI, né, que é a Fundação Nacional do Índio, passou a participar de uma maneira ativa junto ao governo para quê? Para lotear terrenos e terras, para conseguir fazer a regularização fundiária. O que é essa regularização fundiária? É delimitar o espaço que o indígena tem acesso. É para delimitar essa função social e estatal que o índio depende, ele depende daquilo. Ou seja, tira aquilo, você tira a vida. Então, é uma circunstância interligada à outra, tá bom? Outro item que nós temos, né, é a questão aqui das implicações no direito internacional dos direitos humanos. Gente, o que significa essas implicações? Significa a judicialização e a formalização de denúncias. Denúncias que vão ser entregues à Corte Interamericana de Direitos Humanos, aos tribunais brasileiros, aos tribunais caribenhos, aos tribunais colombianos, aos tribunais uruguaios, paraguaios, ou seja, a justiça atendendo aos anseios do povo indígena, como categoria de direito fundamental, como categoria de direitos humanos, com a preservação dessas necessidades indígenas, com a judicialização. Aqui no caso, né, o livro na página 271, ele traz até aqui um exemplo, né? Várias comissões, né, de direitos humanos foram formadas na Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador e Bolívia, entre outras. Incorporam os direitos humanos de tratados internacionais no seu sistema jurídico interno, muitas vezes a um nível hierárquico superior. O que significa sistema jurídico interno? A lei, digamos que essa lei aqui, ela foi feita, né, por um sistema internacional. Só que o Brasil não incorporou ela no ordenamento jurídico. Por quê? No momento que o Brasil incorpora, ratifica, passa por uma votação na Câmara dos Deputados e no Senado, ela vira o mesmo peso de uma norma infraconstitucional ou supraconstitucional, porque trata de direitos humanos. Ou seja, essa norma de direitos humanos fica até acima da norma constitucional, prevalece, tá? E o que significa isso? Significa dizer que nesse contexto de sistema jurídico interno, nós vamos ter um acolhimento da legislação internacional e aí nós, digamos que nós vamos advogar para essas culturas indígenas, nós podemos o quê? Peticionar aqui no nosso país. Então eu vou fazer uma petição. Por exemplo, vou citar um caso prático aqui. Nós tivemos uma invasão
e conflito aqui na região, na tribo Tupi, aqui em Campo Mourão. Ali tem uma reserva indígena. Pessoas começaram a desmatar a área. Então, essa ação, ela teve um procurador, um advogado, que foi lá em defesa do povo indígena, ajuizou uma ação, junto com a Promotoria de Justiça, o Ministério Público, com fotos, filmagens, ajuizaram uma ação pedindo o quê? Indenização desses agricultores que desmataram parte da reserva indígena. E aí o que aconteceu? Esses agricultores começaram a ameaçar os índios. Esse ajuizamento de ação foi aonde? Na Justiça Federal, lá em Campo Mourão. O juiz da Vara Federal teve que dirimir esse conflito. Então, eu judicializo e esse juiz vai ter como base a proteção de direitos humanos dessa legislação que foi acolhida no âmbito aqui no sistema jurídico interno, mas que advém de uma lei, uma norma internacional. Entenderam isso? Vocês vão ter aula de direito internacional, vocês vão entender melhor esse contexto. Mas volta se você não entendeu, tá bom? É só gravar que uma norma internacional é acolhida pelo direito interno brasileiro e que aqui os juízes, procuradores, promotores, advogados vão atuar com essa legislação interna, mesmo que seja de uma lei internacional, tá bom? Outro ponto que nós temos aqui, ó, muitas vezes a um nível hierárquico superior. Por quê? Né? Quando você se lembra ali da pirâmide de Kelsen, né, que você tem lá na ponta, quem que é mais superior? É a Constituição. Logo abaixo tem as normas infraconstitucionais, ou seja, abaixo da Constituição. As normas de direitos humanos, incluindo as de população indígena, elas ficam igual o nível da Constituição, ou de direito internacional até acima da Constituição, dependendo das normas, tá? Então, isso serve para quê? Porque quando você vai litigar, quando você vai pedir proteção desses povos, por exemplo, você consegue saber praticamente que vai ter um resultado positivo. Por quê? Porque realmente vai garantir essa legislação interna um grau de proteção maior para a população indígena, tá bom, pessoal? Só para a gente finalizar aqui, eu quero que vocês leiam a parte de direitos políticos, tá? Por quê? Cada etnia, por exemplo, aqui eu separei a questão da Colômbia e do México. Na Colômbia, né? Estabeleceu um número adicional de 2 senadores do total de 100 a serem eleitos por comunidades indígenas através de uma circunscrição nacional especial, assim como circunscrições eleitorais especiais para a Câmara de Representantes para permitir a participação entre outros grupos étnicos. Ou seja, eu tenho uma garantia de vaga por representatividade desse povo, porque o povo colombiano, ele é eminentemente derivado do que? Da cultura indígena, ele advém, tá? Ele advém da população indígena tradicional. Então, a Colômbia, ela guarda essa possibilidade aqui, né, de ter esse adicional de 2 senadores. Isso é uma questão política. No México, antes da reforma de 2001, posteriormente a ela, foi desenvolvida a legislação sobre participação política dos povos indígenas em diferentes níveis, incluindo o Congresso da União, estatais no município. No primeiro nível, 2005, o Conselho Geral aprovou uma delimitação de 300 distritos eleitorais federais, em que se divide o território mexicano incorporado a critérios etnolinguísticos, ou seja, critérios daqueles que falam línguas diferentes. Esses critérios etnolinguísticos é o que garante a participação aqui de representantes do povo. Ou seja, né, essa população indígena, ela passa a ter o seu distrito oficializado com a garantia de voto e representação lá no contexto político mexicano. E o Brasil? Será que o Brasil tem isso, gente? Eu quero que vocês deem uma olhada aqui na questão. Daí vai ter Peru, Venezuela, Colômbia novamente, né? A Colômbia que tem um caso de autonomia que é bem interessante. Aqui nós vamos ter a Nicarágua, tá? O caso da Nicarágua aqui também tem, por lei, tá? A possibilidade de ingresso indígena. E aqui a gente fala da Argentina e do Brasil.
e no Paraguai, que tem uma demografia indígena entre 1 e 3% da população. E o que acontece? Os povos indígenas ainda continuam a ser excluídos das instâncias de participação política nos órgãos eletivos estatais. Argentina, Brasil e Paraguai, não existe reserva de vaga, não existe cota de vagas para representantes indígenas. Tá? Então, é algo a ser discutido, pois o Brasil tem sim essa representatividade e deve exigir essa representatividade na Câmara, no Senado, no Legislativo e no Executivo. Que os nossos indígenas sejam valorizados, que a população indígena tenha esse respeito não só territorial, mas também político. Aqui a professora finaliza a aula e eu aguardo vocês até o nosso último encontro desse bimestre, tá bom?